Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular, no estado do Ceará. E está no ar mais uma videoaula desfazendo mitos, tirando dúvidas a respeito de missões. E o tema hoje é Ministério em Tempo Integral. Amados, muitas pessoas chegam até mim ou escuto muitos relatos de pessoas que falam que foram chamados para o ministério, são missionários e que querem viver em tempo integral da obra. Deixam de trabalhar secularmente para poder se dedicar exclusivamente à obra no reino de Deus. Mas a pergunta é: será que todas as pessoas que foram chamadas para a obra missionária são de fato vocacionadas para serem de tempo integral na obra? Primeira coisa, vamos precisar entender alguns princípios bíblicos, algumas verdades bíblicas a respeito do trabalho. Primeira coisa que nós precisamos entender: o trabalho é bênção de Deus. Tem muitas pessoas que acham que o trabalho é uma maldição imposta por Deus por causa da queda do homem lá no Jardim do Éden. Mas nós vamos ver lá em Gênesis 2,15 que o trabalho foi instituído por Deus ao ser humano antes da queda. Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cultivar e para guardar esse jardim. Nós vamos ver que o trabalho ele não é uma maldição, por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não via problema em trabalhar, pois ele mesmo trabalhou. Isaías 53:3 fala que Jesus Cristo ele foi um homem experimentado no trabalho, ele foi um homem trabalhador. Em João 5,17, o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai dizer: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Desfrutar do trabalho ou dos frutos do trabalho também é dom de Deus. Nós vamos ver isso em Eclesiastes 2:24. Diante dessa realidade, a conclusão que podemos chegar é a seguinte: nem todas as pessoas que são chamadas para serem cooperadoras no reino de Deus serão vocacionadas a viverem em tempo integral da obra. Há uma pesquisa que diz que estima-se que apenas 20% do corpo de Cristo será chamado para servir a Deus em tempo integral em funções eclesiásticas. E cerca de 80% do corpo de Cristo será chamado a glorificar o nome do Senhor através de outras profissões. A prova disso, por exemplo, é alguns textos, principalmente nas cartas de Paulo, que nos deixa claro esse entendimento. Por exemplo, 1 João 10:31, ele vai dizer que tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus, inclusive o trabalho. Efésios capítulo 6, do 5 ao 7, e Colossenses capítulo 3, do 22 ao 25, Paulo também dá várias instruções para os trabalhadores, como também para os patrões. Então, esses textos das cartas paulinas diz que nós podemos glorificar a Deus através do nosso trabalho, porque ele vai dizer bem claro. Porque ele vai dizer que nós não devemos trabalhar somente para agradar o patrão, mas nós devemos trabalhar com a mesma motivação como se estivesse trabalhando para o Senhor. Então, na verdade, a obra de Deus, o reino de Deus precisa de profissionais que possam ser missionários na sua área de atuação. Por exemplo, professores que ganham professores para Jesus, pedreiros que ganham pedreiros para Jesus, médicos que ganham médicos para Jesus, advogados que ganham advogados para Jesus. Existem determinados níveis de profissões, por exemplo, que dificilmente uma outra pessoa que não seja do meio vai ter um maior acesso, uma maior liberdade para chegar até eles. Precisa-se sim de profissionais para Cristo. Nós vamos observar, por exemplo, que nem todas as pessoas que fizeram um belíssimo trabalho no reino de Deus foram em tempo integral da obra. Por exemplo, em Atos capítulo 18, versículo 3,
fala de Áquila, um homem que pastoreou uma igreja juntamente com sua esposa, chamada Priscila, e ele trabalhou junto com Paulo porque tinham a mesma profissão, eles eram fazedores de tendas. Na atualidade, por exemplo, nós vamos ter o que nós chamamos de missionários bivocacionais, que são aqueles missionários que estão em uma missão transcultural cujo seu campo, por exemplo, tem um investimento muito alto, né? Então, o missionário ele precisa trabalhar para levantar o seu próprio sustento. Ou missionários, por exemplo, que trabalham em campos fechados, onde é proibido a pregação do evangelho, e ali nós vamos ver que ele vai entrar com visto de profissional, para desenvolver uma profissão, para desenvolver a sua profissão ali naquele campo onde ele está. Isso mostra a necessidade de todos aqueles que desejam realmente dedicar-se a missões serem pessoas que se profissionalizem, pessoas que tenham uma faculdade, que tenham um curso técnico, pessoas especializadas em determinada profissão, porque somente com a sua profissão é que ele vai poder servir de maneira eficaz em determinados campos. Por exemplo, existem campos que são extremamente pobres, desprovidos de profissionais. E, de repente, com a profissão do missionário, ali ele pode promover o desenvolvimento comunitário, levando o Evangelho de Jesus Cristo na prática para a vida daquelas pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas que dizem que são missionários e que, na verdade, não foram vocacionadas por Deus para viver em tempo integral da obra. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo fala de pessoas que têm aparência de servos de Deus, foram supostamente chamados por Deus, mas vivem de casa em casa perturbando a vida alheia. E assim eles estão negando a eficácia da piedade. Paulo ele também vai dar esse alerta em 1 Timóteo 5, do 13 ao 16, onde ele vai instruir o jovem pastor Timóteo a ter cuidado daquelas viúvas que estavam explorando a igreja. Então, porque qual era a condição da viúva naquela época? Você sabe que naquela época a mulher não podia trabalhar fora. Então, quando ela ficava viúva, era obrigação da família dessa viúva sustentá-la. Senão o destino dela era pedir esmola. E haviam viúvas que ficavam totalmente desamparadas, né? Ou por não ter família, ou por a sua família não arcar com o seu sustento. E a igreja, ela ajudava a sustentar essa viúva. Só que tinham mulheres que ficavam viúvas, jovens, que poderiam muito bem casar de novo, e elas não casavam, elas simplesmente ficavam vivendo às custas da igreja como sanguessugas. Ou até mesmo familiares de pessoas cristãs que sabiam que tinham que cuidar dos seus, da sua família, mas não faziam isso, preferiam deixar com que essas mulheres ficassem a cargo da igreja. Então Paulo fala que essas viúvas que viviam de casa em casa, também perturbando a vida alheia, elas não poderiam ser toleradas dentro da igreja. Por quê? Porque senão elas se tornariam pesadas à igreja. A primeira pergunta que eu tenho para você que se diz que foi chamado para a obra missionária é a seguinte: você tem certeza que foi vocacionado por Deus para viver em tempo integral da obra? Se a sua resposta for sim, o que te leva a crer que sim? Número 2. Mesmo que você tenha sido vocacionado por Deus para viver em tempo integral da obra, eu pergunto, é o tempo de Deus para que você viva em tempo integral da obra? Em Atos capítulo 18, verso 5, fala que Paulo ele passou a dedicar-se exclusivamente à pregação da palavra. Mas isso só aconteceu depois de um bom período que ele, mesmo fazendo a obra, já havia trabalhado como fazedor de tendas. Nós vamos ver que durante vários períodos do ministério de Paulo, ele precisou trabalhar para levantar o seu próprio sustento. O próprio William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, também desenvolveu um trabalho espetacular na Índia, mas ele só não passou maiores dificuldades devido à sua capacidade de fazer tendas. Então, Paulo, ele tinha certeza que tinha sido chamado por Deus, mas não significa dizer que ser chamado por Deus a pessoa tem que abandonar a faculdade, abandonar o trabalho e de repente começar a viver nas costas da igreja, sugando a igreja, sendo pesado a igreja. Paulo, ele trabalhou até
o momento propício, que chegou o tempo de Deus na vida dele, de ele dedicar-se à obra, né? Então, eu tenho um recadinho aqui para essas pessoas que vivem sendo pesadas à igreja como sanguessuga. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6, eu vou ler junto aqui para que você possa entender. Veja só, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Então, Paulo já começa aqui condenando a ociosidade. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, considerem-no, marquem-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Veja só, é claro que em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o mandamento do Senhor de que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho, daquilo que é consagrado no altar. Mas, por outro lado, tem muitas pessoas que não foram vocacionadas por Deus a viver em tempo integral da obra e vivem de casa em casa com um espírito de miséria, feito um esmoléu, sugando a igreja. Mas não porque ele foi vocacionado a viver em tempo integral da obra, mas é porque ele é malandro, ele é preguiçoso, vive na ociosidade. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala: quem não trabalha, não come. Porque muitas vezes as pessoas acham que viver da obra é acordar até meio-dia, é parar de estudar, é ficar deitado em casa assistindo televisão e diz que é missionário. Eu tenho um recadinho para você que gosta de ofertar em missões. Oferte em missões, abençoe a vida de missionários, mas observe muito bem qual é o tipo de solo, qual é o tipo da terra que você está semeando. Semeie em pessoas que trabalham, que mostram frutos, em pessoas que se esforçam. Cuidado para que você não esteja alimentando um espírito de miséria que está sugando a igreja, sendo pesado a igreja, tá? Porque esse espírito de miséria, ele não deve ser admitido no meio da igreja. É por causa deste tipo de comportamento, e dentre outros, que as pessoas escutam falar que missionário passa fome, que missionário é um esmoléu, por causa de determinadas pessoas que não foram vocacionadas a viver em tempo integral da obra e se mete a besta de viver em tempo integral da obra, de fazer aquilo que Deus não lhes mandou fazer. Ser missionário não necessariamente significa parar de trabalhar ou de estudar. Então você que oferta em missões, como diz aqui o apóstolo Paulo, não se canse de fazer o bem. Adote um missionário, isso é bênção para a sua vida. Mas veja se você não está semeando na vida de um preguiçoso, alimentando um malandro que quer sugar a igreja, jogando nas mãos da igreja uma responsabilidade na qual ela não tem direito, ela não tem dever de carregar.
Então, fica aí a nossa dica, fica aí a nossa videoaula, né, sobre ministério em tempo integral. Nem todas as pessoas foram vocacionadas a ser tempo integral da obra e nós temos que ter muito cuidado com os aproveitadores, que está cheio de aproveitadores aí querendo sugar a lã das ovelhas. Então, se você encontrou alguém preguiçoso que não quer trabalhar, porque, queridos, eu acredito no seguinte: quando Deus chama, Ele capacita e Ele supre. Quando Jesus enviou os seus discípulos, na volta, Jesus perguntou a eles: por acaso faltou alguma coisa? E eles disseram: nada, Senhor, não nos faltou nada. Agora, uma pessoa, amados, que vive se escorando na igreja e ainda tem a cara de pau de dizer que vive por fé, isso não é fé, querido. Me desculpe, mas isso é preguiça, isso é falta de vergonha na cara, porque está sugando a igreja de Deus. Porque, na verdade, se Deus lhe vocacionou para viver tempo integral da obra, nada vai lhe faltar. Não precisa você ficar forçando a barra, não precisa você ficar obrigando as pessoas a carregar um fardo que não lhes pertence. Veja, quando Paulo se dedicou exclusivamente à obra, isso aconteceu de maneira natural, sem forçar a barra, sem que ele ficasse que nem um esmoléu pedindo a um e a outro que, pelo amor de Deus, que sustentasse ele porque ele estava morrendo de fome. Porque isso é o que está acontecendo com muitas pessoas e isso é um engano de Satanás. Porque quando Deus chama, Ele supre, Ele levanta pessoas para bancar o ministério do missionário sem necessariamente que se faça apelações abusivas, né? Claro que campanhas para arrecadar fundos missionários são sempre bem-vindas, mas eu estou diferenciando aqui campanhas abusivas, campanhas de pessoas que querem abusar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então fica aí a dica, espero que eu tenha tirado a dúvida de muitas pessoas, porque ser missionário não significa necessariamente viver da obra. Deus também precisa de profissionais que sejam missionários através de suas profissões. Gostaram da nossa videoaula? Não esqueça de dar o like no seu vídeo, de se inscrever no nosso canal e de recomendar o nosso canal para outras pessoas. Siga-nos no Periscope, flashes ao vivo da missão. Também não esqueça de ver o nosso blog. Ali você tem notícias missionárias, uma palavra de Deus que sempre vai abençoar a nossa vida no nome de Jesus Cristo. Curta a nossa fanpage e até a próxima videoaula, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.